A Santa Igreja não pede elegância nem luxo nas adorações, mas o decoro. O adorador deve então ser festivo nas suas vestes e nas suas piedosas homenagens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Por isso, se você já é fiel ao nosso canal, ou mesmo se você é novo por aqui, deixe aí, por favor, o seu joinha. O seu joinha nos ajuda muito no nosso trabalho de evangelização aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. É claro, para não perder nada. Também ative aí o sininho. Tem alguma intenção, algum pedido de oração? Deixe aí nos comentários que nós poderemos rezar juntos na sua intenção. Esta é a série do Flores da Eucaristia. Aqui São Pedro Julião Aimar é o nosso diretor espiritual, é aquele que vai nos conduzindo num caminho eucarístico, mas sobretudo num caminho cristão católico, num caminho de igreja, para sermos fiéis a nosso Senhor e alcançarmos o céu. Neste mês de setembro, São Pedro Julião tem nos ensinado a sermos de fato uma milícia eucarística, ou seja, a nos colocarmos de guarda ante o Santíssimo Sacramento como adorador. Bom, até ontem, São Pedro Julião tinha nos ensinado a fazer adoração, mas de hoje em diante ele vai nos ensinar na prática. Se antes ele nos deu os fundamentos e a importância e o que acontece com a gente na adoração, como nós devemos nos portar, agora São Pedro Julião, a partir de hoje, dia 16 de setembro, ele vai nos ensinar na prática como fazer adoração. O exercício da adoração deve ser feito como uma verdadeira meditação. Para conseguir a ordem natural das ideias e dos sentimentos, convém figurar que se tem uma régia visita a fazer, e para a qual é necessário o desempenho de 3 deveres: a preparação, o assunto a tratar e a conclusão. Então, o que São Pedro Julião nos diz aqui é o seguinte, irmãos: quando nós formos fazer adoração, que nós sejamos revestidos de um forte espírito de adoração ou espírito de meditação eucarística. E o primeiro passo para que nós façamos isso começa antes mesmo de nós irmos à capela. É quando nós nos decidimos a fazer adoração, marcamos o nosso horário, e aí a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um verdadeiro sentimento, é ter um verdadeiro pensamento de que iremos fazer uma visita a Jesus Eucarístico. Então coloquemos isso na cabeça. Não, agora eu vou fazer a minha visita a Jesus Eucarístico. Agora eu vou fazer a minha adoração. Este é o momento em que eu vou fazer a minha adoração. Por que isso, irmãos? Para que os nossos afetos, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa inteligência comece a se conformar com essa ideia. Comece a se convencer, comece a entender que está indo ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses passos que São Pedro Julião vai nos ensinar hoje são passos anteriores ao momento da adoração. E eles nos ajudam a que nós cheguemos lá diante do Santíssimo Sacramento sem aquela agitação que nós temos falado nos últimos dias. Que nós cheguemos um pouco mais centrados, um pouco mais calmos, sobretudo um pouco mais focados na presença do Senhor. Então o primeiro passo é esse: colocar na cabeça que nós vamos ao Santíssimo Sacramento. E depois ele nos dá aqui 3 passos que precisamos fazer, 3 etapas. A primeira é a preparação, a segunda, o assunto a tratar, e depois a conclusão. E aí São Pedro de Julião vai explicar uma por uma aqui. Então vamos lá. O primeiro dever é a preparação, que se divide em preparação remota e preparação próxima. Só lembrando, irmãos, que tudo isso aqui é antes da adoração, tá bom? A primeira consiste, ou seja, a preparação remota, consiste em escolher o assunto da adoração.
determinar-lhe 2 ou 3 pontos, isto é, 2 ou 3 verdades ou pensamentos dominantes. Mas o que quer dizer essa preparação remota? Irmãos, vocês se lembram que nas últimas meditações o Senhor nos pedia que nós sejamos nós mesmos na sua presença, que nós não precisamos ter medo de nos colocarmos na presença do Senhor, de conversarmos com Ele como nós conversamos com as outras pessoas, de sermos com Jesus como nós somos na nossa vida real. Sobretudo na reflexão de ontem, o Senhor nos pedia isso, que nós sejamos nós mesmos na sua presença. Isso implica, irmãos, que nós saibamos como nós estamos ou quem nós somos. Então, essa preparação remota, o primeiro passo dela é fazermos uma pequena reflexão. Pode ser no nosso caminho até a capela. Que nós possamos já ir nos concentrando e pensando, o que eu vou falar com Jesus hoje? Como que eu estou? Por que eu estou indo buscar a adoração? Eu tenho alguma necessidade hoje? Eu tenho algum pedido especial? Eu tenho alguma intenção? Eu tenho algum agradecimento? Ah não, a minha vida hoje está muito complicada, o meu dia está corrido. É disso que eu vou falar com Jesus então. Então, o que São Pedro Julião nos diz é isso. Nessa preparação remota, nós pensemos o que nós iremos falar com Jesus. Tanto que ele já fala do assunto, ele já une essas duas coisas. O assunto da adoração. Pensemos no assunto. Quando nós vamos conversar com alguém, nós já vamos com a cabeça mais ou menos formada. Às vezes é uma pessoa que nós há muito tempo não conversamos, nós já vamos com aquela saudade. Nossa, eu tenho tanta coisa para contar para aquele meu amigo, para aquela minha amiga, para aquele irmão que faz tempo que eu não vejo. Ou então, eu preciso tratar de um assunto sério com aquele rapaz, é um encontro de trabalho, é um encontro do serviço, enfim. Nós já sabemos mais ou menos o que conversar. Com Jesus Cristo, que seja da mesma forma. Nós já saiamos de casa, ou se nós temos um tempinho em casa que paremos um instante, podemos até escrever num caderninho, no celular, alguns pontos. Eu quero conversar disso, disso e disso com Jesus. Isso é a preparação remota para a nossa adoração. Mas que eles não sejam também muitos pontos, que não seja aquela lista de mercado. Mas que sejam pelo menos ali, mais ou menos, 2 ou 3 pontos de conversa, 2 ou 3 assuntos, 2 ou 3 itens para nós tratarmos com o Senhor. Até porque o Senhor vai nos conduzindo na nossa adoração e às vezes não dá tempo nem mesmo de falar um completamente. Lembra que nós vimos ontem? Para nós não mudarmos de assunto muitas vezes, para que nós não cedamos à tentação de ficar pulando de pensamento em pensamento, porque isso só nos dá distração. Então que escolhamos somente 2 ou 3 pontos para a nossa conversa com o Senhor, tá certo? Continuemos então. Quanto aos sentimentos, é impossível prevê-los, visto que eles são fruto espontâneo da contemplação da verdade, da bondade de Deus, em uma palavra, do próprio trabalho da meditação. Então, irmãos, com relação aos assuntos, aos pensamentos, aquilo que nós vamos tratar com Jesus, aos nossos colóquios, a nossa conversa com o Senhor, nós podemos prever. E devemos fazer isso, para que nós cheguemos mais preparados na nossa adoração. Agora, com relação aos sentimentos, é difícil. Porque é difícil controlar os sentimentos. Eles vêm, é claro que nós podemos ir ordenando esses sentimentos, entregando para Jesus, e é isso que temos que fazer. Mas prever os sentimentos que nos aparecerão, sobretudo na adoração, é difícil. É difícil, como diz São Pedro Julião. Até porque, ali na adoração, eles serão conduzidos, ou seja, eles serão frutos da contemplação da verdade, da bondade de Deus, ou seja, eles são frutos da própria meditação. Os sentimentos nos virão conforme o Senhor nos permitir naquele momento. Então, é difícil que nós tenhamos uma previsão de quais sentimentos nos virão no momento da adoração. Só que aí São Pedro Julião nos diz, mas é necessário prever a homenagem da conclusão, determinar o que se pode oferecer ou prometer a Nosso Senhor, bem como as súplicas a lhe fazer. Então, se nós não conseguimos prever os nossos sentimentos durante a adoração, pelo menos a nossa conclusão sim. Baseado em quê? Baseado nos nossos assuntos, que nós já vimos anteriormente, mas também naquilo que o Senhor for nos entregando durante a adoração. Que nós já cheguemos ante ao Senhor com algum propósito, por exemplo. Nós estamos indo falar com o Senhor sobre as nossas dificuldades, os nossos pecados, que nós já consigamos pensar num propósito de emenda e ali apresentarmos ao Senhor. Ou se estamos apresentando ao Senhor uma alegria, uma felicidade, nós
no final da nossa adoração, já ofereçamos ao Senhor um ato de ação de graças, o nosso louvor, mas também um ato concreto de caridade, porque não? Não é que nós digamos, Senhor, porque o Senhor me deu isso, porque o Senhor pôde me contemplar com essa graça, eu me comprometo aqui a ajudar tal pessoa, a dar comida aos pobres, a fazer alguma obra de misericórdia e de caridade. Podemos fazer isso, a rezar pelas almas do purgatório, enfim. Então a nossa conclusão, seja ela um agradecimento, uma súplica, um pedido ou um propósito, que eles também já estejam mais ou menos na nossa cabeça. Não importa se o Senhor vai nos mudar depois, lá naquele momento da adoração. Não importa se o Senhor vai nos inspirar outras práticas, outros propósitos, mas que nós já tenhamos mais ou menos colocados na nossa mente, nos nossos corações, que nós já cheguemos na capela com esses propósitos para oferecer para o Senhor. Que nós não cheguemos de mãos abanando, que nós sejamos como lá os reis que foram visitar o menino Jesus, que levaram ouro, incenso e mirra, que levaram presentes para Jesus, que nós também levemos os nossos presentes. Talvez não sejam bons presentes, talvez sejam angústias, sofrimentos, mas podem ser também os nossos louvores, as nossas ações de graça. Então, que cheguemos preparados na nossa adoração. Por fim, escolhido o assunto, é mister que o adorador prepare a sua pessoa exteriormente, a fim de que a sua aparência seja conveniente e digna. A Santa Igreja não pede elegância nem luxo nas adorações, claro que não, mas o decoro, ela pede o decoro. O característico da adoração é ser um culto essencialmente festivo. O adorador, portanto, deve também ser festivo em suas vestes e em suas piedosas homenagens. Então, irmãos, São Pedro Julião nos diz aqui, depois que nós fizemos a nossa preparação, que nós decidimos que estamos fazendo adoração, que já convencemos o nosso intelecto, que já preparamos os assuntos, que já preparamos a nossa oferta, a nossa ação de graças, os nossos pedidos, nós já nos preparamos interiormente, é preciso fazer uma preparação exterior, ou seja, observar com quais roupas e com quais disposições, com qual estado nós estamos nos encaminhando para o Santíssimo Sacramento. Então, irmãos, aqui, igual São Pedro Julião nos diz, a Igreja não nos pede luxo, mas nos pede o decoro. Então, nós possamos estar na frente do Senhor com roupas respeitosas. Podem ser roupas simples, a nossa roupa até mesmo do dia a dia, mas que sejam respeitosas. É igual antigamente, ou ainda em cidades pequenas lá, nós vemos, tem a roupa de missa, isso aqui é roupa de missa. Isso aqui é roupa para ir na missa no domingo. Então que nós tenhamos também nossa roupa de adoração, por que não? Porque como diz São Pedro Julião, a nossa adoração é uma hora festiva, é uma hora de contemplação, de alegria, é uma hora em que nós estamos unidos ao nosso amado, ao nosso noivo, ao nosso rei. Estamos indo visitar o rei. Com que roupa nós vamos visitar o rei? Então, São Pedro Julião e o que a Igreja nos pede é que nós sejamos pelo menos sensatos e mantenhamos o respeito e o decoro, tá bom? Então, que nós não abusemos ali das roupas curtas, enfim. Nós já sabemos o que a Igreja nos pede nesse momento. Então, já é um grande passo para que nós melhoremos a qualidade da nossa adoração, não é verdade? A nossa preparação remota. Amanhã nós iremos falar sobre a preparação próxima. Então, continue nos acompanhando no nosso itinerário eucarístico para juntos formarmos essa milícia eucarística, essa guarda de adoradores a nosso Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmão, irmã, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu peço mais uma vez o seu joinha, a sua inscrição e, sobretudo, compartilhe. Compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas rezem conosco e se beneficiem desse chamado a fazer parte da milícia eucarística. Então eu espero por você. Até amanhã, se Deus quiser.